E aí galerinha ligada no PetTube, eu sou Joab Gomes, integrante do PET Engenharia Elétrica da UFC, e hoje eu vou estar resolvendo a primeira avaliação parcial de cálculo de 2019 do professor Felipe de Freitas Munarim. Bem, lembrando que essa prova vai estar com o link na descrição, caso vocês queiram acompanhar minha resolução da prova, vendo a prova, né? Bem, sem mais delongas, né? A primeira questão da variação pede que a gente demonstre que limite de x, que esse limite assume um valor menos 2. Para isso, ele quer que a gente use a definição formal de limite e algumas desigualdades. Bem, eu vou separar essa resolução em duas partes. A resolução propriamente dita vai estar depois. Antes disso, eu irei me atentar num rascunho, em que eu vou pensar nas ideias para a minha resolução bonitinha que vai estar na prova. Eu aconselho, nesse tipo de questão, que vocês pensem num rascunho, porque é uma questão de demonstração e alguns passos podem ser contraintuitivos, né? Você pode não ter pensado nos passos na hora, mas no rascunho você vai ver que vai ser bem mais fácil de você fazer a demonstração, fazendo um rascunho. Inicialmente, no meu rascunho, eu vou lembrar vocês, para quem não está tão familiarizado, com a definição formal de limite. Nessa definição disse que limite de f de x, quando x tende a um valor a, é igual a L quando existe um delta maior que zero, tal que a diferença em módulo de x menos a é menor que delta. Isso tem que implicar nessa parte aqui, em que o módulo da diferença entre f de x menos o valor do limite, que é L, sendo menor que epsilon, para qualquer que seja epsilon maior que zero. Veja que, na minha demonstração de fato, eu teria que partir desse carinha aqui, que eu chamarei de 1, e chegar logicamente nessa parte aqui. Isso é na minha resolução de fato. Mas no meu rascunho, eu irei desenvolver essa primeira parte e irei desenvolver essa segunda parte, de modo que eu consiga encontrar uma relação legal entre delta e epsilon. Essa relação pode ser qualquer, mas você vai ver que existe uma relação ideal para você resolver a questão, né? Você poderia pensar numa relação qualquer, mas com o rascunho você vai ver que existe uma relação bem legal que vai dar para você resolver a questão. Desenvolvendo a primeira parte, né? Nós teremos que x menos a, no caso da questão, o x está tendendo a menos 1, então o a é menos 1. X menos menos 1 em módulo menor que delta. Bem, x menos menos 1, então temos x mais 1 em módulo menor que delta. Essa é a minha primeira desigualdade. Eu vou reservá-la no cantinho. Nesse cantinho. E agora nós vamos desenvolver a segunda parte, que é a parte final, né? Mas nós iremos desenvolvê-la. Então, teremos que f de x menos L em módulo é menor que epsilon. Veja que o f de x da questão é x2 menos 1 sobre x mais 1.
x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, perdão. Menos o valor do limite, que é L. O valor do limite, no caso, é menos 2. Então, de novo, né, teremos menos 2, então teremos mais 2. Botando um denominador em comum entre esses dois fatores aqui, nós podemos chegar nessa segunda etapa aqui. E se a gente fizer todas as operações naturais aqui no numerador, nós podemos chegar nesse polinômio, nesse numerador aqui, perdão. Esse numerador, vocês vão lembrar, né? Pelo menos espero que vocês lembrem, que isso daqui é um quadrado perfeito, né? X mais 1 ao quadrado. Sabendo disso, eu coloquei aqui na forma de um binômio, né? X mais 1 ao quadrado. Veja que eu tenho numerador e denominador iguais, então eu posso cortar, né? De modo que eu vou ter que módulo de x mais 1 é menor que epsilon. Bem, isso daqui eu também vou reservar, né? Mas observe que eu peguei essa primeira inequação, que é x mais 1 menor que epsilon. E agora tenho que desenvolvendo a segunda parte, temos que x mais 1 menor que delta. E desenvolvendo a segunda parte, teremos que x mais 1 menor que epsilon. Dessa forma, uma relação bem interessante, que vai ser a que a gente vai usar, seria igualando o delta e o epsilon. Se eles fossem iguais, essas duas desigualdades estariam satisfeitas, né? Então, quando nós formos para a resolução propriamente dita, nós vamos partir dessa relação. Já vamos considerar essa relação logo de cara. Bem, agora a segunda parte do nosso problema, como eu já havia falado, a resolução, né? Vocês viram que eu escrevo muito rápido. Mas a resolução propriamente dita como eu já falei, vai ter que partir dessa parte da resolução, dessa parte da definição, para chegar nessa parte, não é? Eu botei aqui em cima o que seria essa primeira parte para o nosso problema, né? No caso seria x menos a em módulo, seria x menos 1. Menos 1 é o valor que o x está atendendo no limite. E aqui a parte final, que é a parte que a gente tem que encontrar para ter acabado nossa demonstração bonitinha, vai ser a função menos o valor do limite, como diz a definição. Vendo que a gente já achou a relação, né, entre delta e epsilon, então nós usaremos essa relação logo no início e partiremos dela. Eu botei e considere que epsilon é igual a delta. Essa vai ser a parte que vai estar na sua prova, né? Logo, eu tenho essa primeira parte, né? Só que aqui eu já coloquei de cara que o delta é igual a epsilon. Eu já fiz a mudança e agora pelo menos essa parte da inequação já está igual, né? Agora eu tenho que fazer essa parte ficar igual a isso aqui. Bem, vocês vão ver que existem vários passos contra-intuitivos nessa demonstração. Primeiro, já é a própria consideração inicial. Se você não tivesse feito o rascunho, você não saberia ela. Mas como nós fizemos, nós sabemos essa consideração. E usamos ela aqui, né? Bem, o segundo passo, note que as setas estão todas direcionando para o final, né?
Então, aqui nós multiplicaríamos em cima e embaixo por x mais 1. Bem, vocês estão pensando, você pode multiplicar em cima e embaixo por x mais 1? Eu posso, se eu garantir que o x mais 1 é diferente de zero, não é mesmo? Porque eu não posso ter denominador igual a zero. Mas, veja bem, o x mais 1 é maior que zero, estritamente maior que zero. Então, eu já garanti, eu já parti do fato de x mais 1 ser estritamente maior que zero. Então, eu posso posso multiplicar em cima e embaixo por x mais 1 sem problema. Mas é bom vocês ficarem atentos a isso também, porque pode ser um probleminha na sua demonstração, né? Todos os passos vocês vão ver que vai repetir muito o rascunho que a gente fez. Então, aqui nós temos x mais 1 ao quadrado, desenvolvendo esse numerador, nós teremos esse numerador aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1. Bem, agora um outro passo contraintuitivo, mas lembre-se que você está procurando chegar numa coisa assim, né? Para acabar o seu problema. E pular para a próxima questão. O x ao quadrado menos 1, aqui eu vou somar e subtrair por menos 1, somar e subtrair por 1 no numerador. Veja que assim eu não estou alterando em nada a minha equação. Então eu terei que x ao quadrado menos 1, que já é o que vai aparecer aqui, e aqui eu terei 2x mais 1 mais 1, ou seja, 2x mais 2. Colocando 2 em evidência, né? Eu terei aqui 2 vezes x mais 1, e no denominador terei x mais 1. Dessa forma eu posso cortar, né, o x mais 1, tanto no numerador como no denominador, e terei 2 aqui. Veja que, da forma que já está aqui, é muito parecido com o que eu já quero chegar. Então, simplesmente eu tenho que colocar o menos 2 aqui, e eu já terei o valor do meu limite, a função menos o valor do meu limite em módulo sendo menor que epsilon. Veja que eu estou repetindo o epsilon em todas as passagens, né? Pronto, aqui chegamos no final da nossa demonstração. Quando você chegar nisso aqui, você tem demonstrado já a questão. Veja que todas essas questões de demonstração, de limites, seguem o mesmo mecanismo. Então, você vai preparar mais ou menos o mesmo rascunho. Claro que há algumas diferenças, porque vai mudar a questão, né, naturalmente, mas a lógica vai ser a mesma, e de forma que você vai fazer essa resolução com base no que você já fez no rascunho. Bem, agora nós vamos para a segunda questão da prova. Na segunda questão, ele pede simplesmente que a gente encontre o valor de 2 limites. Nesse tipo de questão, o que nós iremos fazer? Primeiro, a primeira coisa que a gente pensa é em substituir o valor em que o x está tendendo, a minha variável está tendendo, né, no limite, dentro da função que está no limite, né? E vamos ver se essa função, se a gente acha alguma inconsistência na função. O que eu digo por inconsistência? Se aquela função, se aquele valor substituindo vai furar uma condição de existência qualquer da função. Então, no primeiro item, por sinal, essa é a resolução da questão. E a primeira coisa que a gente vai ter que pensar, é a coisa mais simples, mas normalmente quando você pensa muitas coisas de limites, né, você esquece das coisas mais simples, né? Então, o x está tendendo a 3 nessa função aqui, dentro desse limite. Então,
basicamente vou ver, se eu substituir o menos 3 ao invés do x, o que eu terei? Você vê de cara que a única condição de existência que poderia ter nessa função seria o 5 menos x ser diferente de 0. Note que se eu substituir por menos 3, esse denominador não zera, né? Então, não fura a condição de existência da função. Eu posso substituir, de fato, e a resolução vai por aí, né? Como eu já falei. Substituir, né? O valor de menos 3 aqui na função e eu achei o valor. Normal, né? Note que, observação, enquanto eu estou tratando do limite, eu coloco o limite e o x tendendo a 3, né? Ou x tendendo a qualquer coisa, né? Mas aqui, note que eu já substituí o menos 3, então eu estou tratando de f de 3, né? Se aqui for f de x, se eu definir esse daqui como uma transformação de f de x, então esse daqui vai ser o f de 3. Então aqui eu não preciso mais representar o limite. Naturalmente achei o valor muito bom. Agora, no item B, se nós pensarmos na primeira coisa que nós devemos pensar, que é substituir, nós vamos ver que de cara vamos furar a condição de existência dessa função aqui, né? Porque o denominador vai igual a zero se eu substituir x por zero, simplesmente, né? Então, o x igual a zero não está definido nessa função. Nós vamos ter que mexer na função de modo que encontremos o valor do x. Veja que nesse tipo de limite, o a mais x, a raiz de a mais x ao quadrado, de a mais x elevado ao quadrado, menos a raiz de a ao quadrado, vai dar exatamente o denominador, né? Mas como eu vou fazer aparecer o a mais x, raiz de a mais x ao quadrado e o quadrado desse daqui? Bem, existe uma propriedade muito reconhecida por nós, né, que estudamos cálculo, naturalmente, que é a diferença de quadrados. Então eu vou usar simplesmente a diferença de quadrados. Opa! A diferença de quadrados é igual ao produto da soma com o produto da diferença, multiplicado pela diferença, né? Então, nós temos uma diferença aqui, né? Nós precisamos da diferença de quadrados. Nós temos a diferença, basta só multiplicar pelo termo complementar, né? Digamos assim, em que eu estou somando ao invés de subtrair. Eu multipliquei em cima, mas para não alterar nada, naturalmente tenho que multiplicar embaixo também. Veja que agora eu posso multiplicar aqui, distribuir aqui, né? E eu vou ter justamente a diferença de quadrados. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Agora teremos que no numerador ele vai ser igual a x, né? Se a gente continuar resolvendo isso aqui. Só que eu já tenho x aqui no denominador. Na verdade, como eu já falei, o que justificou eu usar essa técnica foi justamente observar que no denominador, o meu problema no denominador, o meu problema da condição de existência vai ser sanado se eu justamente fizer essa operação, né? Agora eu tenho x no numerador e no denominador, eu posso cancelar. E esse x que era problema, agora não vai ser mais, né? Agora
eu tenho essa função, esse limite, e essa função aqui, ó. Note que, nesse caso agora, se eu substituir x por zero, eu não vou ter mais uma inconsistência, né? Então, eu vou simplesmente fazer isso, né? Substituir o x por valor em que o x está atendendo. E agora eu encontrei minha resposta. Vocês devem ver que o mais importante nessa prova não é, de fato, as respostas, né? Eu não estou focado muito nisso, mas sim no mecanismo das resoluções, que são muito parecidos e provavelmente vai se repetir nas suas provas também, caso vocês estejam tentando a cadeira de cálculo fundamental para a engenharia. Bem, agora eu resolveria a terceira questão da prova de cálculo. Nessa questão, ele vai nos entregar em 2 itens. Ele vai pedir para a gente classificar se naquele ponto a função é contínua ou descontínua, e se ela é descontínua, qual o tipo de descontinuidade que ela tem. Lembrando que existem 2 tipos de continuidade, a continuidade removível e a não removível. Para começar a resolver a questão de fato, antes disso eu vou lembrar-vos a definição de continuidade, né? Para uma função ser considerada contínua, ela tem que satisfazer 3 condições. A primeira condição é a existência do f de a contínua num ponto, né? Onde o a é uma constante. A segunda é a existência do limite de f de x quando x tende para esse mesmo a. E a terceira é, já que essas duas existem, elas devem ser iguais para ser contínua, para garantir uma continuidade. Se qualquer uma dos 3 critérios não for obedecido, ela não será contínua. De forma didática, a continuidade, né, você pode pensar como uma coisa que não tem interrupção, né? Uma coisa descontínua, ela tem uma curva descontínua, ela tem interrupção, né? Essa daqui é uma descontinuidade essencial, porque ela não é uma descontinuidade só em um ponto. A descontinuidade removível, ela só é descontínua em apenas um ponto. Se eu escolher um ponto aqui para preencher esse ponto que está faltando, né? Eu tornaria, na removível, eu tornaria ela contínua de fato, né? Bem, sabendo disso, vamos resolver o item A, que ele nos dá uma lei de formação, né? Em que f de x é igual a x ao quadrado mais 4x mais 3 sobre x mais 3. E a constante que ele nos dá é a igual a menos 3. Logo no primeiro critério, nós vamos ver que não irá ser satisfeito, né? Porque se fizermos o f de a, veremos que esse denominador é igual a zero. Logo, o f de a não está bem definido para essa lei de formação, então não existe f de menos 3. Então a gente já sabe que ela é descontínua. A gente já sabe que ela é descontínua, só temos que saber que tipo de descontinuidade essa função tem. Se nós formos ver o segundo critério, veremos que iremos resolver o limite, né? Tentar resolver o limite. E resolvendo o limite normalmente, né? Uma coisa muito legal de se ver nesses limites assim, que é mais ou menos um bizu, mas eu acho que vocês já devem estar percebendo, é que eles normalmente tentam colocar
se o denominador está dando problema aqui nesse tipo de função, né? Tente colocar o denominador, o fator que está dando problema, repetir ele aqui e completar os produtos para ver se você consegue chegar nesse numerador. Normalmente você consegue, então eu só repeti esse x3 aqui em cima e tentei completar e eu achei esse outro fator, né? De modo que assim eu posso cortar, né, o x mais 3, que era o que estava me causando problemas na minha resolução, na minha substituição aqui, né? Que, como eu disse, é a minha primeira tentativa, né, de fato, de resolução do limite. Então, eu cheguei nesse limite aqui, de modo que, se eu substituir agora, é possível, né? Eu vou achar o valor de menos 2. Com esse valor, eu posso afirmar que esse limite existe, porque isso, se eu resolvi ter um valor, então ele existe, né? Então, essa segunda condição foi satisfeita. Assim, eu posso, veja bem, eu posso ver que, é fácil ver que essa descontinuidade é removível. Porque se os limites existem, isso implica, se o limite existe, mas o f não existe, quer dizer que eu tenho uma bolinha aberta aqui, né, no meu intervalo, pensando numa função qualquer, né? Mas os limites laterais estão existindo, eles estão indo para esse ponto, né? Mas ele não está bem definido, a minha função. De modo que essa desigualdade é removível, porque se eu definir f de menos 3 igual a esse limite aqui, eu iria preencher esse pontinho que estava faltando, e essa curva vai ser contínua, né? Ela não é contínua, mas eu posso torná-la contínua apenas alterando um pontinho, então ela é uma descontinuidade removível. Bem, agora no item B da mesma questão, da questão número 3, nós temos, ele nos deu f de x igual a essa lei de formação aqui, né? E ele nos deu um ponto para considerar a continuidade a igual a 9. Nós vamos ver cada critério, né? Nós vamos ver que o primeiro critério não é satisfeito, porque quando eu substituo o x por a, naturalmente nós vamos ter uma inconsistência, né? Porque o 9, porque a f de 9 não pertence a essa lei de formação, né? Não está bem definido aqui. Então não existe f de a. Naturalmente, quando a gente vê algum critério já não sendo satisfeito, então não temos continuidade, né? Mas agora vamos continuar para ver se a descontinuidade é removível ou essencial. No segundo critério, que é a existência do limite, né? Nós vamos ver se existe o limite quando x está tendendo a 9. Aí eu vou resolver esse limite aqui de forma simples, como a gente já tem feito, né? Aqui a gente tem uma diferença de quadrados, identificar a diferença de quadrados aqui do numerador, e separei de modo que eu cancele o denominador que estava causando meu problema com o numerador na hora de eu substituir, né? A primeira coisa que eu pensei foi substituir, mas já que não deu certo, fiz isso, e agora eu tenho um caso em que eu posso substituir o x aqui, né? Substituindo, vamos ter que o limite dessa função aqui, quando x tende a 9, é 6. Se eu encontrei um valor determinado, quer dizer que esse limite existe. Os limites laterais existem e, consequentemente, ele existe.
se ele existe, então a segundo critério foi satisfeito, assim como no item passado, né? Então já posso garantir que minha descontinuidade é removível. Vamos ter o mesmo sistema, né? Ela seria contínua, mas nesse ponto, não. Os limites laterais existem. Mas nesse ponto, quando a gente chegar no f de A de fato, não vai estar bem definido, né? Ou seja, não vai existir o f de A. Então a descontinuidade é removível. Para que ela voltasse a ser contínua, bastaria que a gente substituísse f de x, f de A por 6, que é o valor do limite. Bem, agora a gente vai resolver a quarta questão, obviamente, né? Nessa quarta questão da prova, ele tem 2 itens e os 2 itens pedem coisas bem distintas, né? Então nós vamos fazer o item A e na sequência o item B, né? No item A, ele pede pra gente, ele dá essa função com essas 3 leis de formação, né? Em cada intervalo. Nos intervalos de x menor que 3, essa lei de formação, primeira, né? Nos intervalos entre menos 3 e 3, ele obedece essa lei de formação. E nos intervalos com x maior, estritamente maior que 3, ele obedece essa lei de formação. E ele quer que a gente encontre A e B, e de modo que o limite de f de x, quando x tende a menos 3, exista, e o limite de f de x, quando x tende a 3, também exista, né? Então, para isso, como a gente está vendo que a função tem 3 leis de formação, né? E justamente nesses pontos é o que eles podem apresentar uma descontinuidade e pode gerar aí uma não existência desses limites. Nós teremos que analisar os limites laterais para ver se esse limite existe. Então, dessa forma, nós vamos pensar no primeiro caso, né? Se o limite de f de x quando x tende a menos 3 existe, então os limites laterais, tanto o limite indo pela esquerda como pela direita, devem existir e devem ser iguais a esse limite, né? Devem ser iguais entre si também. Então, vamos calcular primeiro o limite de f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda. Se ele tende a menos 3 pela esquerda, veja que eu irei usar a primeira lei de formação, porque é a lei onde o x vai ser menor que 3. Nós temos a reta aqui, né? Temos o menos 3 e o 3. O limite de f de x quando o x tende a menos 3 pela esquerda, ele obedece essa primeira lei de formação, que é o 2x menos a. Aqui, entre o menos 3 e o 3, o ax mais 2b. E aqui, o b menos 5x. Muito bem, se eu estou tendendo pela esquerda, então irei usar essa lei de formação. De modo que vai ficar assim, né? Limite de 2x menos a com menos 3 tendendo com x tendendo a menos 3 pela esquerda, perdão. Teremos esse valor aqui, que é apenas uma substituição simples, né? Nenhuma surpresa quanto a isso. Aí o limite de f de x com x tendendo a menos 3 pela direita, nós teremos justamente esse valor aqui. Eu apenas substituí os valores, então não tem também nenhuma surpresa com isso. A lei de formação que eu usei foi essa daqui, porque eu estou vindo pela direita, a menos 3 pela direita, né? Então eu vou usar essa lei de formação. Para esse limite existir, como eu já falei antes, esses dois valores, essas duas
esses dois valores encontrados, 1 e 2, devem ser iguais. E devem ser iguais àquele limite ali, né? Então, eu igualei 1 e 2 e achei essa terceira relação. De forma que A menos B é igual a 3, né? O segundo passo que ele pede é justamente achar o A e B de forma que esse daqui também exista, né? Esse limite exista. Então, da mesma forma, eu vou ver os limites laterais. O limite quando de f de x, quando x está tendendo no A3 pela esquerda, veja que eu irei usar essa lei de formação, porque está entre esse intervalo aqui, né? Então, usei essa lei de formação, substituição simples, achei esse resultado aqui. Ok? Da mesma forma, no limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, nesse caso, eu vou utilizar essa lei de formação, né? Então, fazendo outra substituição simples, encontro esse valor. Para esse limite existir, que é a nossa premissa, né? Então, esses dois resultados devem ser iguais e devem ser iguais a ele. Então, eu igualei esses dois resultados e obtive esse resultado aqui. A igual a menos 5. Bem, veja que eu já achei o valor de A, né? Então, eu basicamente apenas substituí esse valor no resultado, o resultado do primeiro limite calculado, né? E aí achei o B. Espero ter ajudado nessa questão. Ficou um pouquinho confuso, né? Mas vamos para o item B. No item B da quarta questão, ele pede que a gente plote um gráfico, E ele dá algumas restrições, mas ele pede para a gente plotar um gráfico qualquer. Então, vamos satisfazer as condições e aí nós vamos montar um gráfico qualquer, de fato. A primeira informação que ele dá é que f é contínua nesses intervalos. Então quer dizer que ela irá satisfazer 3 leis de formações, né? 3 leis de formação. Ele dá esses limites aqui, ó. A gente pode se basear nos limites para plotar o gráfico. Veja que o limite de f de x quando x tende a menos 50 é igual a 0. E o menos 50, ele está contido nesse intervalo. Ele pertence a esse intervalo. Ele pertence a esse intervalo. Então, esse limite de f de x é o próprio f de x, né? Ele está aqui. O limite de f de x quando x tende a menos 3 pela esquerda é menos infinito. Então eu marquei aqui, menos infinito, tendendo a menos 20 pela esquerda. Eu coloquei todos os pontos no gráfico. Botei menos 20 pela esquerda, então menos infinito, o f de x, né? Quando o limite de f de x tende a menos 20 pela direita, ou seja, ele está vindo por essa direção, o valor do limite é menos 3. Veja que, agora nesse intervalo aqui, nessa lei de formação, a bolinha é fechada, porque o intervalo é fechado. Ou seja, a função contempla esse valor aqui, né? Dessa lei de formação. Assim como é fechado aqui. Então vamos ver o limite de f de x com x tendendo a 40 pela esquerda, que é aqui. Ele obedece ainda essa mesma lei de formação aqui, ó. A bolinha é fechada, continua sendo fechada. O x é igual a 2. Bolinha fechada no 2
com x igual a 40 e f de x igual a 2, né? E note que limite de f de x, ele dá essa informação também, que limite de f de x com x tendendo a 0 é igual a menos 1. Então eu marquei também esse ponto. Está contido naquele intervalo, bolinha fechada também. Agora, ó, esse limite aqui de f de x com x tendendo a 40 pela direita vai ser bolinha aberta, porque esse intervalo é aberto no 40. Então, esse valor aqui não está contemplado na função. Mas ele pertence àquela lei de formação ali, né? Então, bolinha aberta aqui. Aí nós temos também que limite de f de x quando x tende a 60 é igual a 0. Então, eu marquei aqui 60, o limite de f de x igual a 0. Note que aqui é bolinha fechada também, porque o 60 ele pertence a esse intervalo aqui. Então, ele está definido na minha função. Pronto. Agora, nós vamos montar uma função qualquer. Então, você usa sua criatividade, né? E monta uma função qualquer. Mas ela tem que satisfazer todas as condições estabelecidas. Então, nós podemos fazer uma função assim, né? Note que essa função satisfaz todas as condições estabelecidas. Logo, botamos o gráfico. Por fim, na quinta e última questão da prova, é pedido que nós resolvamos dois limites trigonométricos. E para isso, para resolver esses limites, nós temos que saber ou lembrar, né, que o limite de seno de x sobre x, quando x está tendendo a 0, é igual a 1. Eu vou tentar encontrar esse limitezinho, que é bem famoso, dentro desses limites aqui que ele me entregou. Para isso eu vou usar algumas transformações trigonométricas, né? Como essa daqui, na primeira ação que eu tomei na questão, que é justamente fazer a substituição desse numerador, né? Aqui tem 1 menos cosseno de 2x, né? Eu substituí por 2 seno ao quadrado de x, porque se vocês lembrarem, no cosseno do arco duplo, né, a gente pode escrever como 1 menos 2 seno ao quadrado de x, né? Uma substituição bem famosa. Eu substituí aqui no numerador. Mantive o resto, né? Agora, na segunda ação que eu tomei, foi dividir seno ao quadrado de x por 3x e dividir seno de 3x por 3x. Veja que assim eu não alterei em nada o meu limite, porque eu dividi aqui e dividi aqui, né? Então, é a mesma coisa. Por que eu fiz isso? Porque, se você observar, aqui embaixo eu tenho seno de 3x. Como eu quero o limite de seno de x sobre x, com o x tendendo a 0, então eu pego esse ângulozinho aqui de 3x, esse arco aqui de 3x, né? E repito ele aqui, né? Faço ele aparecer aqui de volta. Então, como eu fiz ele aparecer aqui embaixo, eu tenho que fazer ele aparecer aqui também. Veja que essas constantes aqui, eu posso retirar do limite dessa forma, perdão, de modo que
o limite vai ficar dessa forma. Agora, a gente também sabe que, pelas propriedades dos limites, né, que o limite da razão pode ser escrito como a razão dos limites, né? Então, eu peguei essa função aqui é um f de x, aqui é um g de x, né? E botei limite de f de x, limite de g de x. Agora, eu fiz uma substituição aqui. Eu chamei de t o meu arco triplo, né? Que é 3x. t igual a 3x. Então, eu fiz essa substituição aqui no limite de baixo, né? Para isso, a gente tem, sempre que a gente substituir, a gente tem que fazer uma substituição completa. Então, se eu substituir aqui, eu tenho que pensar também no valor que t vai tender, né? O x estava tendendo a zero. Logo, o t, que é igual a 3x, quando x tende a zero, o t naturalmente vai tender a quê? A zero também. Então, não vai alterar em nada nesse caso. Mas é bom sempre ficar atento com isso. Sempre ver como é que vai variar, vai tender a variável do limite, né? Bem, aqui agora a gente tem, embaixo a gente tem aquele limitezinho famoso, que eu já havia comentado. Em cima, a gente tem que, aqui em cima, que é limite de seno ao quadrado sobre x, né? Eu peguei e pensei que o limite de f de x vezes g de x também é o produto dos limites, né? É o limite de f de x quando x tende a zero, vezes o limite de g de x quando x tende a zero também. Então, usando essa propriedade, eu posso separar, né? Aqui como limite, aquele limitezinho bonitinho, que eu já havia falado, né? Que é limite de sin x sobre x quando x tende a zero. E aqui eu peguei o que sobrou, né? Que vai ser o limite de sin x sobre x quando x tende a zero. Dessa forma, a gente sabe que isso daqui é 1. A gente sabe que isso daqui é 1. O limite de seno de x quando x tende a zero é só você pensar. É só você substituir o x por zero. O seno de zero é zero. Então, botei um zero aqui. Dessa forma, eu tenho um zero multiplicando todo mundo. E o meu valor, o valor que eu achei para o primeiro limite é exatamente zero. Note que o mais importante é esses passos, essas substituições trigonométricas e também fazer aparecer os arcos, o seno e o arco embaixo, né? O seno do arco e o arco embaixo. Fazer essas operações é muito importante. E para finalizarmos a nossa resolução, de fato, nós vamos resolver o item B da prova, que é justamente esse limite aqui. Lembrando que o que a gente quer, de novo, é achar coisas parecidas com aquele limite lá, de seno de x sobre x com o limite com o x tendendo a zero. Veja que é bem parecido já, né? Para isso, basta eu usar uma propriedade simples de limite, né? Que é justamente uma propriedade que eu já usei anteriormente no item A, né? Que é separar esse limite aqui na multiplicação de todos os dois limites, né? Essa função aqui, h de x, ela é um f de x vezes um g de x, né? Que no caso é o que eu quero, sendo x sobre x, vezes 1 sobre x, perdão. Então, justamente o que eu fiz foi separar essa função de forma que eu tivesse esse limite aqui e esse limite aqui.
dessa forma, observe que o que eu tive aqui é justamente o limite super famoso, né? Que eu já estava procurando. E o que eu tenho aqui desse lado é limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Esse limite aqui, ele não existe, de fato. Mas a gente não vai botar isso na prova, a gente coloca mais infinito. Lembrando que mais infinito não é um valor, então mais infinito é apenas um símbolo em que esse limite está tendendo, né? Então, embora esse limite não exista, a gente representa ele por mais infinito, porque ele está tendendo a mais infinito. Então, como isso aqui está tendendo a mais infinito e isso daqui é igual a 1, então esse limite aqui também está tendendo a mais infinito. Assim a gente acabou a resolução da prova. Se você tiver gostado da resolução, deixa um like aí, se inscreve no canal e comenta aí alguma coisa aí. E se você não tiver gostado, dá um like da mesma forma, comenta aí e se inscreve. E espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida ou qualquer problema, vocês podem consultar o PET de Engenharia Elétrica, caso vocês sejam alunos da UFC, né? Vocês podem ir alunos da Elétrica. Se não for aluno da Elétrica ou aluno de qualquer outra engenharia, vocês podem nos consultar. Nós estamos dispostos a ajudar vocês. Espero ter ajudado bastante.